Olá, bem a aula sobre genéricos e estrutura de dados, da disciplina de Linguagem de Programação Orientada a Objetos. Nessa aula a gente vai conhecer um pouco sobre estrutura de dados, vamos discutir os conceitos de algumas estruturas e a gente vai ver como é que o generics pode ajudar a gente a construir classes e construir estruturas que são mais versáteis, que a gente pode utilizar de forma mais fácil, sem precisar ficar replicando o código, tá? Então, primeiro, o que é uma estrutura de dados? Uma estrutura de dados ela é uma forma de um sistema, digamos assim, de você armazenar ou organizar informações com um conjunto de dados, de forma que você tenha alguma eficiência, ou que você tenha alguma vantagem naquela forma de armazenar. Então, existem vários exemplos, vários tipos de estrutura de dados. Aqui eu coloquei as mais comuns, digamos assim. A primeira, acredito que todo mundo já conhece, são os arrays. Na sequência, a gente tem listas, pilhas, fila e hash table ou hash set, né? E a gente também tem as árvores, que são estruturas muito conhecidas, mas na aula de hoje a gente não vai discutir sobre árvores, né? Então, primeiro, listas encadeadas ou linked lists, né? São estruturas de dados sequenciais, né? O que é a estrutura de dados sequencial? Significa que para você não acessa um elemento de forma aleatória. Nos arrays, que acredito que vocês estão acostumados a trabalhar, você consegue acessar um índice específico, uma posição específica aleatória. Tá? Nas listas, a gente não consegue acessar um elemento aleatório, a gente acessa sempre de forma sequencial. Por quê? Porque a lista ela é composta por nós e que cada nó, aqui está representado por esses retângulos aqui, cada nó tem uma informação, que é o key, e tem um ponteiro para o próximo elemento, né? Que é esse ponteiro aqui. Tá? Então, de forma que para acessar os elementos de uma lista, você precisa percorrer essa lista. Tá? Então, eu preciso pegar esse nó, ver quem é o próximo, e aí eu vou para o próximo, eu vejo quem é o próximo, eu vou para o próximo, tá? É a estrutura sequencial. O ponto positivo é que é fácil crescer essa estrutura e que a alocação de memória ela vai ocorrendo conforme a necessidade, tá? Diferente, por exemplo, de um array ou de qualquer outra coisa do tipo, que você deixa toda a memória alocada que você vai usar e se você precisar mais, você precisa fazer uma operação de alocação dinâmica, de alocar mais memória para se somar aquela que você alocou previamente, que é uma coisa um pouco mais custosa. Mas aqui, por exemplo, se você quiser colocar um novo nó, né? Você só coloca aqui uma caixinha, né? No caso, isso aqui sai esse null daqui, coloca uma nova caixinha, aqui vai estar o seu valor, isso aqui vai estar o ponteiro para o próximo, nesse caso, o próximo elemento aqui seria o null, não vai ter nada escrito, né? Da mesma forma, se você quiser, por exemplo, apagar um elemento aqui, então se eu quiser apagar esse elemento, é só eu remover a memória desalocar a memória desse nó, né? Em Java, só de você perder a referência para esse elemento aqui, o garbage collector já vai fazer a liberação da memória. E aí eu pego esse ponteiro e passo para esse próximo aqui. Então eu removi esse elemento. Não tem mais referência para ele, ele vai ser apagado da memória, né? A memória vai ser liberada. Então esse é o ponto positivo, né? Essa estrutura é muito versátil. Como ponto negativo, a busca e encontrar um elemento pode ser complicado, porque eu posso precisar, se eu quiser esse último elemento aqui, como é que eu chego nele? Eu tenho que vir do primeiro, né? E eu saio percorrendo o próximo, 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 até chegar nesse último elemento. Então, mas essa aqui é só a ideia, o conceito introdutório do que é uma lista encadeada. Na sequência, a gente tem um tipo específico dessa lista encadeada, que é a fila. E a ideia de fila vem da fila que a gente conhece mesmo, a fila lá do supermercado. Você vai lá no supermercado, pega as coisas, coloca no carrinho, depois você vai pagar numa fila. E aí na fila, como é que funciona? Quem chega primeiro vai ser atendido primeiro, né? A pessoa, no caso aqui eu tenho uma fila de pinguim, digamos que esse pinguim aqui seja o primeiro da fila, né? Então, sei lá, digamos que ele chegou aqui
pinguim não vai ser atendido, né, por alguma coisa. Mas enfim, digamos que esse cara aqui é o primeiro da fila. Então, se tiver alguma coisa para ele ser atendido, ele seria o primeiro, né? Essa estrutura é que a gente chama de tipo FIFO, né? Que é First In, First Out. Ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a sair, né? Numa fila você tem pelo menos dois métodos. Você tem o método de enqueue, que seria enfileirar, né? Ou adicionar em algumas implementações e algumas interfaces, que insere um novo elemento no final da fila. E o dequeue, que é para remover o primeiro elemento da fila, que seria tipo atender o primeiro elemento. Então aqui tem um exemplo, né? Em cima. Tá chegando um elemento aqui, ó, o x5. Então, na operação de enqueue, esse cara é colocado aqui no final da fila, né? Então, fica aqui a fila com x1, x2, x3, x4, x5, de todos esses elementos. E aí, se for feita a operação de queue, o x1, que é o elemento aqui, no caso de baixo, né, que seria o mais antigo, é o cara que vai sair da fila. E aí vai sair esse cara daqui, vai ficar só x2, x3, x4, x4, x5. Tá? Aí vamos implementar isso aqui rapidamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma classe para representar a informação que eu quero salvar, né? Eu vou criar uma classe aqui, uma classe informacão. Essa classe informação, ela vai ter alguns atributos, né? Eu posso ter, sei lá, um atributo de string, nome, e um inteiro aqui, sei lá, idade, por exemplo. Tá? Aí eu vou gerar para essa classe aqui, vou gerar os gets e sets, né? Vou gerar também um construtor. E construtor com os dois cantos. E vou gerar também um toString aqui, para quando a gente for imprimir essa toString com esses dois campos. Pronto. Tá? Beleza. Então essa aqui é a espécie da como se fosse minha classe de dados, né? Ela representa a informação que eu quero estruturar. E agora eu vou criar aqui uma outra classe que vai ser a nossa lista. A nossa lista não, desculpa, nossa fila. Tá? Então eu vou criar aqui a fila. Tá? O que a fila vai ter? A fila eu vou armazenar aqui quem é o primeiro elemento da fila e quem é o último elemento da fila. Tá? Então eu vou criar aqui um private informação. Primeiro, esse aqui vai ser o meu primeiro elemento da fila, vai ser o cara que eu vou... Não, na verdade, desculpa. Agora eu preciso armazenar, eu preciso criar o meu nó. Né? Quem vai ser o nó dessa minha fila? Porque a fila é um tipo de lista. Né? Então eu vou criar aqui uma classe chamada nó. E essa classe chamada nó, ela vai ter o quê? Ela vai ter a informação que eu quero armazenar, que é o key, o valor. Então ela vai ter aqui informação info. Né? E ela vai ter também um ponteiro para a próxima informação. Né? Então ela vai ter uma informação next. Tá? E esse aqui é o meu nó. A minha classe fila, o que eu vou ter? Eu vou ter um nó que vai ser o primeiro e um nó que vai ser o segundo, o último, né? Beleza? Construtor, vou abrir aqui fila, construtor vazio, por quê? Porque eu vou fazer o primeiro ser null e o último também ser null. Ou seja, quando eu inicio a fila, ela está vazia. Agora eu só preciso implementar dois métodos, né? O método de enqueue e o de dequeue, né? Para colocar um elemento nessa fila e para tirar um elemento dessa fila. Tá? Então,
vamos lá, vamos criar aqui o enqueue, vai ser um void, enqueue, e aí esse cara vai receber o elemento que eu quero colocar dentro dessa fila, né? Vai receber a informação. A informação info, tá? Ou no caso o dado, né? O dado que você quer. Aí beleza, eu quero pegar essa informação aqui e colocar dentro dessa minha estrutura de fila. Como é que eu faço isso? Eu tenho que criar um nó para essa informação. Então, vou fazer aqui nó, new nó, node. Para facilitar aqui para mim, eu posso criar um construtor aqui, né? Que já recebe essa informação. Esse construtor vai pegar e criar um objeto do tipo nó, em que a minha informação é essa informação que eu passei no construtor, e que o next elemento é vazio, não tem ninguém, né? Então aqui eu não tenho mais o construtor vazio em node, info. Tá, criei meu novo nó. Agora eu só preciso pegar esse novo nó e adicionar na minha fila. Então, como é que eu faço isso? Deixa eu voltar aqui para tentar desenhar aqui no PowerPoint. Eu preciso fazer exatamente isso aqui, né? Se chegou um novo nó, eu tenho que colocar ele no final da fila, né? Eu tenho um ponteiro para o final da fila, então o meu ponteiro para o final da fila está aqui, né? Está apontando para esse x4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara, colocar o x5, e agora meu final da fila não vai ser mais o x4, vai ser agora o x5. Tá? Então é basicamente isso. Eu tenho duas possibilidades. A fila pode estar vazia, né? Então o info e o primeiro e o último pode ser todo mundo nulo. Então, como é que eu checo isso? Eu posso checar se o último é null, significa que minha fila está vazia, né? E aqui é bem tranquilo de fazer, porque é só eu fazer todo mundo, o primeiro e o último vão ser iguais ao nó que eu acabei de criar, porque está todo mundo vazio, né? Então, primeiro igual a isso, ponto último, que é igual ao meu novo nó, certo? Então, isso aqui é a coisa mais fácil. Aí, se não estiver vazia, agora eu preciso adicionar esse novo nó. Tá? Como é que eu vou adicionar esse novo nó? Eu vou pegar o último elemento da fila e vou colocar esse novo nó depois dele. Então eu vou fazer this.último.next, né? Vai receber meu novo nó. Então eu coloquei aqui o novo nó. Tá errado aqui. Ah, sim, errei uma coisa aqui, tá? O próximo não é uma informação, o próximo é um outro nó. O next é um outro nó. O nó aponta para um próximo nó. Então, aqui, meu novo nó, eu peguei o último. Quem é depois do último, meu novo nó. E agora eu tenho que mudar o último, né? Então, this.último também é meu novo nó. Então, pronto. Coloquei aqui e fiz o método enqueue. Tá? Ah, sim. Vou mudar isso aqui para public, porque isso aqui vai ser utilizado em outros lugares, né? Beleza. Esse é o método que eu coloco alguém na fila. E é essa brincadeirinha aqui com o ponteiro, de pegar um, botar pro próximo. Não se preocupem muito com isso, porque o objetivo aqui é muito mais você entender o conceito geral do que é essa estrutura de dados. Se você lembrar o que é uma fila, que é o primeiro a chegar, é o primeiro a ser atendido, a gente vai ver outras estruturas. Isso é mais importante do que isso, porque vocês vão ter a oportunidade de estudar e de ver essas estruturas de dados e implementar muita coisa mais na frente do curso, né?
eu estou implementando aqui como uma forma didática para ensinar o conceito de estrutura de dados. Daqui a pouco a gente vai ver as estruturas de Java que existem para isso. E a gente também vai ver a utilidade dos genéricos, né? Então, o objetivo aqui não é você saber implementar e saber tudo de fila, até porque tem mais coisa além disso, né? Tá. O próximo método e o último que a gente tem que implementar é o método do dequeue, que seria para tirar alguém da fila, né? Para meio que dizer assim, ó, o primeiro da fila vai sair porque chegou a hora dele, né? Então esse cara vai retornar uma informação, dequeue, ele não recebe nada porque é o primeiro da fila. E aí eu só preciso ver, cara, esse primeiro da fila é nulo, ou seja, tem alguém na fila, né? Então, se o primeiro da fila é nulo, significa que não tem ninguém na fila, né? Então, retorne nulo. Se não, quem é que eu vou retornar? Eu vou retornar o primeiro, né? Mas eu vou retornar a informação do primeiro. Então, informação info vai ser disso, ponto primeiro, ponto info, né? Então, essa é a informação que eu vou retornar aqui na frente, né? Return informação do primeiro elemento da fila. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso remover o primeiro elemento da fila. Né? Como é que eu faço isso? O primeiro elemento da fila agora, quem é o primeiro elemento da fila? Quem é o primeiro nó? Vai ser o próximo. Pronto. Então isso aqui eu estou dizendo que o primeiro, estou pulando, estou removendo o primeiro, né? Trazendo aqui para a ideia de ponteiro, né? Vou voltar aqui para o slide. Voltar aqui. Eu estou fazendo isso aqui, né? Esse cara é o primeiro, porque esse head aqui representa nosso objeto lá primeiro, e ele está apontando para cá. O que eu estou fazendo? Estou fazendo ele apontar para o próximo. Então, esse cara aqui vai morrer. Né? E é isso. Pronto, implementamos aqui uma fila rapidamente. Vamos criar aqui um main. Né? Então, teste fila. Aqui. Aí vamos criar aqui uma fila, né? Fila. Aí vamos criar aqui umas informações, né? New informação. Aí um string, vamos criar aqui, sei lá, vou dar o nome aqui. E2. E aí vamos colocar esse cara na fila, fila.enqueue informação. Aí vamos fazer isso aqui mais algumas vezes, né? Aqui não preciso mais criar aqui, né? Aí, sei lá, vou pôr o nome da minha filha. 3 anos. Mariana. 23. E tá bom. Sei lá. Vamos. 20. Tá? Beleza. O que foi que eu fiz aqui? Criei minha estrutura de dados fila. Adicionei aqui algumas informações. E tá tudo aqui na forma de lista encadeada. O que agora eu vou fazer? Eu vou tirar esses elementos, né? Então, eu chegar, sei lá, agora eu vou fazer aqui, ó, info, eu vou manter o mesmo info, fila.dequeue. Tá? Então, eu tirei o elemento. Então, tipo, vamos imaginar aqui uma fila, né? Estamos aqui, chegou eu, depois chegou Beatriz, depois chegou Poliana, depois chegou João. E agora eu estou tirando alguém da fila. Quem é que vai sair da fila? Vai sair o primeiro que entrou, né? Então, no caso, sairia esse objeto aqui, né? Esse objeto que foi criado. Aí eu vou fazer aqui um laço.
enquanto isso for diferente de null, porque quando a fila estiver vazia vai retornar null, aí eu vou fazer aqui o system.println, a informação, e eu vou fazer aqui a mesma coisa, a informação, pegar o próximo da fila, tá? Aí vamos rodar isso aqui. Então aqui, ó, saídinha, saiu primeiro Leandro, Beatriz, Poliana, João, ou seja, saiu na ordem reversa da que a gente colocou, né? Entrou primeiro, foi esse objeto que entrou, depois entrou esse, depois entrou esse, depois entrou esse, mas na hora de sair, saiu first in, first out, né? Esse, e por fim, esse. Beleza? Aqui, ó, implementamos uma fila rapidinho, né? Vamos voltar aqui para os slides. E aí, entra o problema, né? Que é, se eu quiser armazenar um outro tipo de dado na nossa fila, né? Se agora eu não quero mais armazenar informação, sei lá, agora eu quero ter uma classe estudante, eu tenho uma classe, sei lá, peça de xadrez, peão, enfim, eu quero ter qualquer outro tipo de dado. E agora eu quero colocar na nossa fila. Eu teria que copiar o código da minha fila, né? Porque eu preciso, na classe Node eu teria que mudar isso aqui, ó. Teria que mudar esse tipo de dado aqui. E aí, enfim, isso gera muito código copiado e colado, porque o comportamento aqui, se você olhar, tipo, o método enqueue e o método dequeue vai ser a mesma coisa, a diferença vai ser só no tipo de dado aqui. Tá? E aí o generics vem para resolver isso, né? Ele vem para dar essa versatilidade. É presente a partir do JDK 5.0 e é semelhante ao conceito de templates lá de C++. Tá? Então, vamos pegar essa fila aqui e transformar ela numa fila genérica, beleza? Agora, eu não vou mais definir minha classe informação. Minha classe informação vai ser genérica, certo? Vou criar aqui mais uma classe. Fila genérica. Eu vou pegar tudo da fila aqui. Vou colocar aqui dentro de fila genérica. Não quero isso. Assim, outra coisa aqui. Fila genérica. Tá. O símbolo que a gente usa do generics é esse maior que, menor que. Né? Menor que, maior que. E aqui dentro você pode colocar um texto. Na verdade é o nome do seu objeto genérico, né? Normalmente se usa T, V, né? Então aqui eu estou criando aqui uma classe fila genérica e estou colocando aqui um genérico T. Esse T, ele vira um tipo, né? Um tipo referenciável, né? Um objeto. E aí, quando eu for criar essa fila genérica, que eu vou dizer qual vai ser esse tipo. Então, no lugar de ser informação aqui, vai ser esse tipo T, que eu estou passando aqui. Então, aqui, informação também, T. Então, eu criei aqui um nó, que ele é genérico. Ele é, a informação que ele armazena é de um tipo T, qualquer. Não sei que tipo é esse. Vou especificar na hora que eu for criar essa fila. Certo? Aqui eu também preciso mudar para T. E aqui eu também preciso mudar para T. Aqui também preciso mudar para T. E basicamente é isso. Tá? Agora eu tirei toda a referência daquela classe informação e agora ela está genérica nesse tipo T aqui. Um tipo genérico. Eu vou criar aqui só para manter esse... Eu vou usar a mesma classe teste. Agora, vou comentar isso aqui. Agora eu posso criar minha fila genérica. E aqui eu preciso dizer qual é o meu tipo, né? Agora eu vou criar uma fila do tipo informação.
vai ser a mesma fila. Tá? E todo o resto do código pode ficar igualzinho. Porque eu mantive aqui o mesmo nome fila, né? Agora eu criei uma fila e eu estou passando que o objeto, que o tipo de dado que essa fila vai armazenar, é esse tipo de informação aqui. Então, se eu rodar aqui, vai dar o mesmo resultado, né? O mesmo resultado de antes. Só que aí tem uma coisa legal, eu posso usar qualquer outro tipo de dado aqui. Então, por exemplo, minha fila agora, ela não é mais uma fila dessa classe informação que eu criei. Agora ela é uma fila de double. Beleza. Tipo, vai dar pau aqui porque agora eu estou tentando inserir esses tipos aqui, né? Agora eu posso dizer aqui, sei lá, double info, só para não ter o mesmo nome aqui, e o double e o valor, né? Então, vou botar na sequência, tá? 1.0, 2, 3, tá? E se eu rodar aqui, agora eu tenho uma fila e a gente mudou o tipo dela para double. E aqui qualquer outra classe, né? Ou qualquer outro objeto, eu poderia colocar aqui. E essa é a sacada dos genéricos, de você não definir exatamente o tipo que você quer armazenar nesse caso, né? Mas qualquer outra aplicação que você tenha essa restrição semelhante, você também pode usar, né? Não só classes podem ser genéricas, né? Como a gente fez, a gente colocou a atribuição lá do genérico na classe, mas você também pode ter métodos. Tá? Então, por exemplo, aqui, né? Você tem aqui um método imprime vetor, e esse método aqui ele recebe um generic, né? E aqui o tipo T é usado no argumento. E aí ele imprime esse vetor. E aqui no main, por exemplo, ó, tem imprimindo um array de double, imprimindo um integer, imprimindo um array de caractere, e aí tudo o mesmo método. Tá? O que é diferente de sobrecarga de método, porque aí você teria que ter um imprime vetor que recebe double, um imprime vetor que recebe integer e um imprime vetor que recebe caractere. E todos os imprime vetores têm o mesmo código, porque é um for em cima do array e imprime os elementos, né? Então, nesse caso aqui, o generics faz com que você tenha um único tipo de código e o tipo que você coloca aqui pode ser double, pode ser integer, pode ser caractere, ou no caso aqui pode ser qualquer outro tipo que seja iterável, né? Que você possa fazer esse for aqui. Então, quais são as restrições do generics? Você precisa utilizar com tipos referenciáveis, né? Então, precisam ser objetos. Então, em resumo, tem que ser classe. Você não consegue fazer genéricos para tipos primitivos, né? Você não consegue fazer para byte, int e coisas do tipo. Se eu chegar aqui, ó, e tentar fazer a minha fila genérica no lugar de ter aqui, ou aqui, né, teste fila. Ah, agora eu quero um de int. Isso aqui não funciona. Ele só precisa ser um tipo referenciado. Então, qual é a diferença de generics para object? Porque alguém pode dizer, ah, pô, beleza, eu botei aqui um tipo T, mas esse tipo T aceita qualquer objeto, né? Porque em Java, qualquer classe que você fizer herda de object, né? É um objeto. Né? Então, o cara, no lugar de botar T aqui, poderia botar object, e aí a mesma coisa funcionaria igual. Né? E aí, de fato, nesse caso, você não vai ter diferença, né? Dá tudo na mesma. Isso aqui é igual. Esse genéricos aqui e esse só botar a classe object aqui dá no mesmo, beleza? Mas
com o genéricos você pode restringir os tipos que podem ser utilizados. Então, por exemplo, você pode fazer aqui um tipo genérico que implementa uma interface, o que herda de uma determinada classe. Então, por exemplo, aqui, ó, esse é um exemplo de uma classe, numeric functions, né, o numeric FNS, e ela tem uma função de elevar ao quadrado. Ela vai elevar ao quadrado, sei lá, se for inteiro, se for double, se for float, enfim, certo? Então aqui esse genérico T, ele é extended de number. E number em Java é uma classe pai de todas essas classes numéricas, né? Então você está dizendo que essa classe aqui T é uma classe genérica, mas que ela é numérica. Certo? Então você tem várias outras coisas. Você pode dizer, por exemplo, essa classe T aqui, ela é iterável, ela é comparável, ou seja, eu posso usar maior que, menor que. Tá? Então você pode colocar essas restrições. Então o genérico, ele é mais, é, mais robusto, digamos assim, tem mais capacidades do que você só usar o tipo object para tudo. Certo? Aqui, por exemplo, eu estou colocando aqui um objeto genérico, né, tipo T, só que eu estou dizendo que esse objeto, ele eu estou dizendo que esse objeto aqui, ele é comparável, né? E aí eu criei aqui uma função maior, e essa função maior, ela vai retornar o maior elemento dentro daquela coleção. Né? Então, porque quando eu tenho quando eu implemento essa interface comparable, eu tenho esse método aqui, o compare_to. Então eu consigo dizer se ele é maior ou menor. Tá? Então, por exemplo, aqui essa função está sendo utilizada para pegar o maior elemento de um array double, o maior elemento de um array de integer e o maior elemento de um array de caractere. Ah, só um detalhe aqui, talvez a sintaxe que pode parecer um pouco estranho, é que T é o genérico, né, o tipo genérico, ele extends, né, ele herda da classe comparable, e comparable, por sua vez, também é genérico, e eu estou colocando o mesmo T aqui, do mesmo tipo. Certo? Tudo isso aqui é o genérico do método, até aqui. Certo? Esse T aqui, quem é esse T? É o retorno do método. O método retorna um T. E aí o resto é normal, né? T o argumento do método. Então ele recebe um array aqui de V, aí ele faz o processamento e retorna esse max aqui, que max é do tipo T. Então, essa coisa aqui fica maior, menor que, e aí maior que, é só por causa desse... Você vê, tem que ler que esse comparable aqui é generics do tipo T, e esse aqui é outro generics do método. E agora aqui a gente volta para a estrutura de dados. Próxima estrutura de dados que a gente vai ver é a pilha ou stack, né? Que também é um tipo de lista encadeada, só que a ideia é exatamente de uma pilha de pratos, né? Quando você vai colocando uma pilha de pratos, o último prato que você colocou é o primeiro que você vai retirar, né? Então é uma estrutura do tipo LIFO, né? Que é last in, first out. Então o último a entrar é o primeiro a sair, é o do topo, né? O de cima. Então a implementação normalmente você tem dois métodos, você tem o push, que vai colocar um novo elemento no topo da pilha. Então, por exemplo, aqui eu tenho o x5 e aí eu estou fazendo um push, colocando ele aqui dentro, né? E aí o pop, que é para remover um elemento da pilha. Então o pop, ele normalmente pega esse elemento x5, ele retira ele da pilha e devolve ele. Basicamente é isso. Uma outra estrutura que a gente tem são as hash tables, que são estruturas
de dados que associam um valor a uma chave. Então, a ideia é que você consegue ter uma forma bastante eficiente de localizar um elemento a partir de uma chave. Você pode perguntar, olha, qual é o elemento dessa chave aqui? E aí a hash vai te retornar isso. Certo? Tem muita coisa, talvez seja dessas estruturas que a gente está falando aqui. Acho que essa é a que tem mais conteúdo, por exemplo, funções hash, como é que você define essa chave, colisão de hash, tem um monte de coisa para estudar em relação a isso. Mas aqui a única coisa que você precisa saber é que você é um tipo de estrutura de dados que relaciona um key, um índice, digamos assim, a um valor. Né? Então aqui está um exemplo, né? Aqui já está um exemplo já com genéricos, né? Então em Java existe um framework chamado Collections que implementa várias dessas estruturas de dados, né? Tem interfaces para essas estruturas de dados e tem implementações também. E aqui, por exemplo, a gente vai usar essa implementação que chama HashMap e que também recebe um generics e que recebe dois valores, ou melhor, duas classes como genéricos, né? Que seria o key, seria a chave do valor, e essa segunda aqui seria o value. Aqui nesse exemplo a gente está usando um HashMap para relacionar as chaves, que seriam os países, e os valores, que seriam as capitais desses países. Certo? Eu estou colocando aqui, ó, capital da Inglaterra, né? É Londres. E aí vai. Então, essa primeira coluna aqui seriam as chaves. Seriam aqui. E essa segunda coluna aqui seriam os valores. E aí, quando você quiser pegar um elemento pela chave, que é a forma eficiente de você localizar, você pode fazer, por exemplo, capitalcities.get e aí passa aqui quem é a sua chave. No caso aqui, a chave é o nome do país. Então, essa é uma forma de você relacionar de você conseguir encontrar informações que estão relacionadas entre si. É uma explicação bem simples de hash table, tem muita coisa além disso, mas acredito que para a disciplina é o que é suficiente. Tá? Para terminar, vamos falar de Java Collections, que é um framework que basicamente tem uma classe Collections aqui em cima, na verdade é uma interface, e tem toda uma seleção, não, toda uma árvore, digamos assim, de outras interfaces e de implementações dessas interfaces, que no final todo mundo é uma coleção. E essa coleção, ela representa diversas estruturas de dados. Né? Deixei aqui um link, que tem uma descrição bem legal e tem um texto interessante. Além disso, tem outra coisa que não é exatamente uma coleção, né? Já não é Java Collections, mas que está dentro do que a gente falou, que são os maps. Né? Então tem outra árvore, digamos assim, menorzinha, de interface map e de implementações dessa interface map, dentre elas a HashMap, que foi o exemplo que a gente viu no slide anterior. Uma coisa legal aqui é ver quais são as implementações. Aí eu não estou falando mais das interfaces, eu estou falando das implementações de fato, classes que você pode instanciar e usar. Acredito que vocês utilizaram a ArrayList. Então, a ArrayList ele é um tipo de lista, né? E ele é um array redimensionável. O que é isso? Você aloca a memória, aloca X posições de memória para um determinado dado, e aí se você for adicionando novos elementos e chegar no final, a própria implementação já aloca mais memória para você. Né? Então, é como se fosse um array de tamanho de tamanho infinito, né? Digamos assim. Você não aloca a memória infinitamente, você aloca um pedaço de memória e se precisar aloca mais. E é diferente da lista
encadeada, né? Porque na lista encadeada você aloca a nova memória para cada novo elemento, né? No array list não é assim. Funciona, tá? Então são duas implementações de lista. Você tem a implementação do map, né? Do hash map. E essas três aqui são as mais importantes. De fila eu vou falar mais na frente aqui, no penúltimo slide, no último slide. Então, como eu falei aqui, a array list, né, você pode aumentar a memória, a alocação dinâmica. Você consegue buscar de forma rápida. Por quê? Porque o acesso é aleatório, né? Você consegue acessar qualquer elemento. Mas a inserção e remoção de elementos, quanto maior o array, mais difícil de você remover e colocar outro elemento lá. Tá? Porque você não pode deixar buracos na memória, né? Você vai tirar um elemento, mas você tem que copiar um pedaço da memória para aquele... Meio que assim, você tem aqui um espaço de memória que está todo preenchido, certo? Está tudo preenchido. Aí eu quero tirar esse cara aqui do meio. Aí eu não posso simplesmente tirar ele aqui e deixar esse buraco, né? Eu tenho que tirar esse cara e preencher esse buraco. Então eu tenho que pegar toda essa massa de dados e copiar aqui para cima, subir ela. E esse buraco que estava aqui agora vai ficar aqui embaixo, né? O que não acontece na lista, na linked list, né? Lista encadeada, né? Então, a busca é linear, por que é isso que é linear? Porque depende da quantidade de elementos. Certo? Se tiver muitos elementos, a busca de um elemento pode ficar lenta, porque é por causa daquilo que eu já expliquei, né? Que na lista encadeada você tem que estar no elemento para ir para o próximo, para ir para o próximo, para ir para o próximo, e assim sucessivamente. Tá? Então, alguns exemplos aqui com array list. Isso aqui é interessante, porque, veja, essa lista aqui, essa classe list, ela é uma interface, certo? Ela não é uma classe que tem implementação, ela é uma interface. Então, essa classe list, você pode tanto instanciar aqui um array list, como você também pode instanciar um linked list. Certo? Um linked list, beleza? Aqui a gente também está usando genéricos, então isso aqui é uma lista de string. Então o cara está pegando aqui, criando uma lista de string, instanciando a classe que implementa a interface de lista, array list, e aí vai adicionar aqui nomes, né? Ou vai adicionar strings, na verdade, né? Depois ele pode imprimir a lista, ele pode... toda a interface collections, todo o framework collection você pode ordenar, né? Você pode fazer um sort, então você vai ordenar aqui, no caso, pelo nome, né? Pela string, porque string é uma classe que é ordenável, né? Ela retorna se um elemento é maior do que o outro ou menor do que o outro. Então aqui eu recomendo que vocês rodem esse código depois para dar uma estudada nisso. Então, pegou aqui uma lista, definiu que ela é de string, botou algumas strings, imprimiu a lista, ordenou e depois imprimiu novamente. Vocês vão ver que aqui os nomes vão aparecer ordenados. E aqui é um exemplo semelhante, só que no lugar de usar a classe string aqui, usar a classe aluno, que, enfim, é uma classe aluno que tem qualquer coisa. Se vocês quiserem ver mais detalhes desses exemplos aqui, tem uma quantidade bem maior de exemplos além dessa. Esse link aqui do DevMedia tem bastante informação legal. Por fim, ou quer dizer, não exatamente por fim, ainda tem mais uma coisa, né? Para quase terminar, tem a interface Iterator. Essa interface Iterator, ela ajuda a gente a passar por dentro não, a sair pegando os objetos dentro de um elemento que é colecionável, né? Então, inclusive, se você quiser fazer alguma coisa com isso, você pode implementar essa interface. Essa interface, ela basicamente tem dois métodos obrigatórios, né? É o hasNext, que tem um próximo elemento, e o next, que me dê o próximo elemento. Então, todos os elementos do tipo collections, né, listas e tudo mais, eles são iteráveis. Então, você pode criar aqui um objeto iterator, né, pegando o iterator da lista, né, lista.iterator, e aí o iterator ele sempre vai ter só esses dois métodos, né, só esses dois métodos que são importantes. Né.
é o resNext, então enquanto tem um próximo elemento, me dê o próximo elemento. É mais ou menos o que a gente fez aqui na fila, poderia implementar o iterator lá para a fila também. E por fim, a fila. A implementação da fila, a gente tem essa Priority Queue, que é uma fila com prioridade, mas você também pode usar a própria Linked List como fila. Né? O que você pode usar? Essa queue aqui, que está definindo o tipo do objeto aqui, né? Ela não é uma classe, ela é uma interface. Certo? Então ela define quais são os métodos, então no caso ela tem os métodos add, tem os métodos remove, e funciona exatamente igual à fila. Tá? Igual à fila que a gente implementou. Tá? Mesma forma de funcionar. E a stack também tem uma classe stack que implementa a pilha. Tá? E aí, tipo aqui, ó, o generics, aí você vai ter os métodos push, você vai ter os métodos pop, igual como a gente falou lá na teoria. Tá? Então aqui a questão não é implementar essas estruturas de dados, né? Tanto é que acho que não é o momento nessa disciplina de implementar as estruturas de dados, pode implementar uma coisa mais simples, outra, mas entender os conceitos e ter essa visão geral do Java Collections. Então, recapitulando aqui, a gente falou sobre algumas estruturas de dados, a gente falou sobre lista, sobre fila, pilha, um pouco sobre hash tables e diria que o principal é sobre generics. Então, ficamos por aqui e até a próxima.